Olá pessoal, eu sou o William Malaco e esse é mais um episódio do podcast de negócios do Porto Ferreira Online. E hoje comigo está aqui o professor Lima, ele que é sócio proprietário de um conglomerado aí de colégios, né, na região. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho aí sobre a história do Lima, ele vai trazer para a gente aí bastante coisa interessante e o que nós mais queremos aqui é inspirar você que está nos assistindo aqui no nosso podcast. Lima, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, William. Bom dia, Sérgio. Bom dia a vocês. É um prazer enorme estar aqui, um prazer mesmo. E estamos muito felizes, muito motivados. Maravilha. Lima, para começar, nós queremos saber quem é o Lima. Quem é o professor Lima? Então, veja só, eu sou de São Paulo, eu sou paulistano, na verdade. E minha família é uma família muito grande, nós somos em seis filhos, né? E meus pais, eles sempre pregaram uma coisa muito, muito legal. Eles sempre priorizaram a educação. Então, o que eles falavam sempre para nós é o seguinte, olha, dinheiro você ganha e perde, educação você nunca perde. Se você for para o exterior, você não necessariamente vai ser respeitado pelo dinheiro que você tem, mas vai ser respeitado pelo conhecimento que você tem. Então, nós somos todos criados e formados num ambiente onde, olha, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Então, todos nós estudamos muito. Eu tenho um irmão que é cientista, estudou nos Estados Unidos, eu tenho 2 irmãos engenheiros, todos formados pela USP, pelas Universidades Fantásticas, eu fiz matemática, o meu irmão mais velho fez propaganda e marketing, minha irmã é bailarina pelo municipal, então, todos sempre estudando. Então, esse foi o nosso ambiente de vida, né? Sempre estudando. Eu estudava e eu comecei a fazer estágio no Ministério da Fazenda. Olha isso que é bastante interessante. E aí, no Ministério da Fazenda, eu percebi que era um emprego público, tá certo? Minha mãe é pedagoga, ela é concursada pelo NESAF, ela trabalhou no Ministério da Fazenda. Meu pai trabalhou na Receita Federal e eu fui fazer estágio no Ministério da Fazenda. Então, eles pegavam alunos e eu fui lá para fazer estágio. Só que era um ambiente mais ou menos assim. Não sei se você tem essa experiência, mas o emprego público, de uma certa forma, todos são tratados da mesma forma. O salário é padronizado, então não existe um pouco meritocracia, né? Então, eu estava fazendo aquele estágio, mas eu via que era uma coisa todos iguais. Um belo dia eu estava no metrô, indo embora para minha casa, e eu encontrei com um professor, essa história é marcante da minha vida, encontrei com um professor de física que se chamava Werner. Eu ia muito bem em física, gostava de física pra caramba, e nós nos encontramos no metrô, ele falou assim, como é que você está? Ele me chamava de Rubens, né? Como é que você está, Rubens? Tudo bem, tudo bem. E você está feliz, está animado, né? É um professor que me dava muito bem. Eu falei assim, fiz assim, né? Ele percebeu que eu estava triste no estágio. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou faltar o dia tal. Você não quer me substituir? Eu fui aluno dele num colégio, na época era só colégio público, Colégio Major Arci, que ficava ali na Aclimação, né? Eu falei assim, eu vou. Então, eu faltei no meu estágio para substituir o professor Werner. Meu Deus do céu, a hora que eu entrei lá, eu falei assim, é isso que eu quero da minha vida. Então, foi um acaso enorme eu me transformar em professor, porque eu não tinha nunca planejado isso. A minha ideia era fazer ciência da computação, trabalhar com área de computação. Por exemplo, naquela época também as salas eram todas muito congeladas, o computador tinha que ficar muito frio, não sei se você se lembra disso, não é como hoje. Não se relacionava com ninguém, né? E eu sempre gostei de conversar com as pessoas. Então, quando eu fui dar aula, isso daí foi uma coisa que me marcou demais, um ambiente muito fantástico, e foi daí que eu iniciei minha carreira como professor. Então, trabalhei lá no Colégio Major Arci, lá mesmo não como concursado, mas como lá eu era professor substituto, né? Professor regra 3 nesse sentido, e fui fazendo minha carreira lá em São Paulo, e foi algo que eu me identificava cada vez mais. Trabalhei em colégio, a gente ia de aula no Mobral, antigo Mobral, hoje se chama EJA, né? Isso. Mas isso foi também uma experiência muito fantástica. Estava conversando com você, eu dei aula numa faculdade, se chamava FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, hoje ele é uma universidade. Então eu dava aula lá à noite, né? Segunda e sexta-feira à noite,
o diretor Moreira, tudo, coisas que eu não esqueci nunca mais na vida. E eu dava aula lá, um ambiente fantástico, as pessoas trabalhavam o dia inteiro, depois iam estudar, fazer curso de administração, de contabilidade. Então, os alunos muito legais, eu era tão novo quanto eles, porque você imagina que naquela época eu tinha 19, 20 anos, eu estava estudando, era muito novinho, né? E o ambiente era assim, todos que davam aula eram pessoas ligadas, eram advogados, juízes, promotores, davam aula como hobby. Eles iam lá à noite dar aula como hobby, para se divertir, vamos dizer. Eu não, eu precisava daquilo, eu precisava ganhar, né? Mas foi um ambiente maravilhoso. Isso foi um aprendizado muito fantástico também, por tudo que eu vivi naquele período. Depois eu acabei ingressando, eu fiz testes, eu fui chamado para trabalhar no Etapa, eu fui chamado para trabalhar no Objetivo, ali na Paulista. E na época, o Etapa me fez uma proposta muito boa, mas no Objetivo eu teria muito mais aulas para dar. Lá em São Paulo, naquela época, o Colégio Objetivo tinha lá 15 unidades, eram muitas unidades, né? Então, eu optei em trabalhar lá e lá fui fazendo minha carreira. Então, eu tive uma felicidade muito grande, meu coordenador se chamava Giuseppe, era um italiano, um cara muito sério, me identifiquei muito com ele. Então, ele era um cara que falava assim, puxa, pessoal, ele chegava na reunião, imagine numa reunião com 70 professores de matemática, ele falou, puxa, eu precisava de alguém para me ajudar a elaborar um material tal, eu levantava a mão. Eu precisava de alguém, eu levantava a mão. Então, toda vez que ele pedia um voluntário para fazer alguma coisa, eu levantava a mão. Então, esse interesse em querer sempre ajudar e fazer, me envolver, né, participar, fez com que eu fosse crescendo demais dentro da instituição. Aí eu comecei a escrever apostilas, fui autor de materiais, dei treinamento para professor. Existia uma coisa que hoje é até engraçado a gente falar, mas existia uma coisa chamada Disque Dúvidas. Então, imagine que o aluno pega um telefone, não existia celular, tá? É o telefone de disco. Aí você ligava no número, aí você falava, digite a página, digite o exercício. Aí aparecia uma gravação explicando aquele exercício. Então, eu gravei isso daí. Então, eu chegava num ambiente como esse, eu tinha que pegar o exercício e gravar a explicação, imaginando que alguém vai ficar no telefone escutando a gravação. Quer dizer, hoje você assiste a aula. Sim, né? muito mais fácil. Hoje, lá no ângulo, você vê a explicação do professor através. Você pega o celular, pega a TV, e assiste. Então, você escutava. Né? Então, eu fiz isso também. Então, eu fui fazendo a carreira ali dentro, dei aula, dava 63 aulas, para você ter uma noção. Para as pessoas que não são do meio, eu vou explicar. Dar 63 aulas é você dar todas as manhãs, você dá 30 aulas de manhã, você dá todas as noites, 20 aulas à noite e mais algumas tardes. Então, eu saía de casa às 6 horas, eu chegava às 11h30, meia-noite. Não via o sol. Isso em São Paulo? Isso só em São Paulo. Considerando o trânsito, o deslocamento. Agora você falou uma coisa extremamente importante, porque eu dava aula, por exemplo, na Lapa, eu tinha que sair correndo para ir para Santo Amaro. Eu dava Santo Amaro, eu tinha que sair correndo para voltar para Pompeia, depois eu dava na Vergueira, Então, essas aulas esparramadas. Ô Lima, uma coisa que é interessante aí que você falou é quando você fala, 70 professores e eles me convidaram, ou alguém pedia alguém disponível, eu sempre estava. Essa disponibilidade, que é uma das coisas que eu sempre tento falar com as pessoas que trabalham comigo, por exemplo, que isso faz total diferença na vida profissional, porque o profissional, quando ele está disponível, e não só disponível no sentido de estar disponível para trabalhar, mas disponível para aprender, e eu acredito que, não sei se era isso que passava na sua cabeça, você pode até me falar ou não, mas essa sua disponibilidade te trouxe muito mais conhecimento do que os demais. Com certeza, com certeza. Eu diria, olha, eu acho, para a gente criar um roteirinho, eu acho que você fazer aquilo que você gosta, primeiro, isso é fundamental. Então, quando eu fazia o estágio, eu estava no Ministério da Fazenda, dispensa qualquer tipo de comentário. As pessoas, quando eu fui sair de lá, ele falou assim, você vai sair? Você tem certeza? Ninguém acreditava. Porque eu saí de lá para ganhar muito menos para dar aula no Estado. Então, você gostar do que você faz, eu acho que isso é a primeira, é pré-requisito para tudo. Porque aí você levanta feliz. Você levanta entusiasmado. Isso daí eu acho que é fundamental.
E depois, se você se propõe a fazer alguma coisa, é fazer bem feito. Então, a gente tem uma filosofia de trabalho que assim, eu posso fazer sempre melhor hoje o que eu fiz ontem. Tem que melhorar. Então, aí você vai atrás sempre de procurar melhorar aquilo que você está fazendo. E esse envolvimento que você acabou de falar, isso daí é primordial, porque faz a diferença. Quem que você quer que trabalhe contigo? Aquela pessoa que se envolve, que está sempre disponível, sempre solista. Está buscando, né? Está buscando. Crescimento, quer desenvolvimento, exato. quer tudo. Pessoas que têm ambição, que querem crescer, porque esse crescimento te traz depois uma série de benefícios. E você, assim, hoje, dentro do teu histórico de empreendedor, você conseguiu pessoas assim? Então, olha, até para te passar uma coisa que é interessante, antes de falar sobre isso, em relação a essa situação, tinham colegas de trabalho lá na época que falavam assim, pô, você é um puxa-saco. As pessoas usavam essa expressão. Eu falei assim, olha, porque eles saíam às 5, 6 horas da tarde, eles iam tomar cerveja. Ah, sim. Eu falei assim, olha, eu vim aqui para trabalhar, vocês gostam de fazer outras coisas, eu não quero fazer isso. Então eu respondia normalmente, sem nenhum estresse. Eu falei assim, eu estou aqui para trabalhar e eu quero crescer na instituição. Se você acha que isso é ser puxa-saco, para mim não é. Eu quero crescer, quero... E é muito confundido isso, né? A muito, dedicação. Muito, e às vezes eu vejo, principalmente a rede social, hoje ela virou palco para que todas as pessoas possam se manifestar. Isso é muito interessante. Eu acho que isso dá liberdade, mas automaticamente traz muito prejuízo para muita coisa. Ontem mesmo eu estava lendo, uma pessoa falou assim, um empresário dando uma entrevista e a pessoa falava assim, trabalha bastante para ele. Mas o que eu acho que as pessoas precisam entender, e eu acho que é bem importante isso, você não está trabalhando só para o teu patrão, você está trabalhando para você. Uma das coisas que eu sempre tenho de conceito, e não sei como você pensa sobre isso, mas eu sempre digo assim, você é professor, entenda que a sua empresa é você. Então, se você está vendendo o seu produto enquanto educador, né, enquanto professor, e a gente está dando exemplo, logicamente, porque você tem ali, né, os seus colégios, mas entenda que você é como se fosse uma empresa, porque quando você vai buscar um produto, você vai buscar o que tem a melhor qualidade, o que te entrega mais benefícios, o produto que tenha o maior valor agregado. Agora, enquanto profissional, eu não penso dessa forma. Isso faz com que a gente também tenha limitações de crescimento. Né? Então, para mim faz todo sentido isso que você está me dizendo, dessa disponibilidade, dessa vontade, e é muito confundido no mercado quando você tem um profissional assim com puxa-saco. Exato. Né? Não, e eu digo mais, tinham situações assim, meu chefe chegava para a turma e falou assim, pessoal, vai ter a prova do ITA e nós vamos corrigir essa prova. Isso era num domingo. Ninguém ganhava R$1 por isso. Ele chamava você, vai. O que é você pegar a prova, distribuir a prova para todo mundo, a gente corrige para preparar o gabarito para distribuir. Isso era, naquela época era dessa forma. Não se ganhava nada, se convidava, eu participava de todas. Então, essa história de vou trabalhar para a empresa, só que olha só a consequência de tudo isso. Eu fui fazendo a minha carreira lá dentro, chegou às tantas, eu falei assim, chefe, eu chamava ele de chefe. Eu falei, o que mais eu posso fazer? Ele falou assim, não tem mais o que você fazer. Você já cresceu tudo que dá. Olha o que ele me falou. Você já cresceu tudo que dava para crescer aqui Bateu dentro. no teto. Já chegou. Porque eu escrevia apostila, dava treinamento, responsável por uma série de coisas, tinha um monte de aula. Aí, lá separava por categorias, né? Você está no grupo A, B, C, D de aula. Então, já tinha. Ele falou assim, não tem mais, Lima, não tem. Eu falei, puxa. Aí ele olhou assim, olha, não tem sim. Você pode ser dono de unidade. Ele falou isso para mim. Eu falei assim, olha, você é muito novo para isso, mas eu vou te ajudar. Então, para as pessoas que sirva de exemplo, quer dizer, o fato de eu ser sempre o braço direito, sempre ser solícito, sempre procurar ajudar, me envolver, fazer o melhor, porque eu vestia totalmente a camisa da instituição que eu estava, e aliás, todas que eu trabalhei, eu fiz isso, desde o colégio público, no Mobral, no colégio Anchieta, na faculdade, eu sempre fazia o meu melhor. Então, quando eu saía de lá, as pessoas ficavam tristes, porque eu não tinha falta. Eu sempre falei para as pessoas assim, olha, eu falava isso lá dentro, isso tem mais de 500 professores. Eu falava, não tem ninguém aqui que faltou menos do que eu. O meu pai, quando meu pai morreu, você sabe que todos nós temos direito a, acho que 9 dias, né, ficar em casa. Eu fiquei um. Aí a pessoa, mas por quê? Porque você não gostava do seu pai? Claro que não. Mas eu vou ficar chorando, meu pai vai vir de volta.
Vai vir nada, não vai acontecer nada. Já é uma tristeza enorme. Eu prefiro trabalhar, porque vai fazer eu esquecer, eu aprender a conviver, porque você não esquece nunca, né? Isso é verdade. Quando você perde alguém, você não esquece nunca. Mas o que ficar em casa? Só porque eu tenho direito a 9 dias. Olha outro detalhe. Engessou meu pé, fui jogar a bola, não chegou a quebrar, mas engessou meu pé. Meu chefe me liga. Imagina com 63 aulas que é achar alguém para substituir todo esse monte de aula. Lima, o que aconteceu? Puta, chefe, aconteceu com o pé engessado. Mas está muito ruim? Ruim não, está engessado. Eu passei isso, né? Mas o que você acha? Dá para pisar? Dá. Se eu mandar um táxi buscar, você vem dar aula? Pode mandar. Quem faz isso? Difícil. Entendeu? Então, isso tem que levar em consideração, senão, com certeza, já pode mandar vir. E eu calçava e ficava dando aula lá. Então, esse tipo de compromisso é uma coisa... Isso você aprende, porque meu próprio chefe falou assim, olha, os alunos querem ver a sua aula, é você que eles querem, entendeu? Então, existe uma questão muito grande. Isso, outro coordenador que trabalhou comigo falava a mesma coisa, olha, você veio aqui para dar aula, tem que ser sério, porque é uma realidade muito diferente de São Paulo do interior. Sim. É muito diferente. Aqui é um respeito máximo, lá em São Paulo é mais complicada a coisa. Mas, sabe, você ser sério, cumprir direitinho, quer dizer, isso não só exemplo dos meus pais também, sempre fazer as coisas muito corretas, mas eu sempre tive bons exemplos. Então, é bem o que você falou. Então, acho que as pessoas têm encontrar aquilo que gostam, não pode se acomodar. Eu vou ficar com isso mesmo, sabe? Vai levando a vida de jeito nenhum. Busque aquilo que te desperta algo diferente. E a hora que você encontrar isso, é automático. Então, quando você fala, Lima, é fácil achar essas pessoas, você procuramos essas pessoas, mas não é fácil, não. É fácil. A grande maioria, eu diria para você que elas não têm tanta ambição, também não querem, elas fazem o normal. A grande maioria, eu diria que é isso. Alguns poucos que sempre buscam mais, mas a gente sempre está atrás dessas pessoas. O Lima, você vê como que é importantíssimo o exemplo que a gente tem em casa, né? Você fala dos seus pais, e isso é muito próximo da minha realidade, porque eu não via meus pais faltarem ao trabalho, deixarem de trabalhar por algum problema, né? E sempre ali, eu sempre falo, minha mãe sempre foi um grande exemplo de dedicação. Eram 3 meninos em casa, e por vezes eu chegava em casa porque eu estudei à noite, né? Ali o meu ensino médio, finalzinho, eu estudei à noite. Acho que foram os três ou 4 últimos anos. Exatamente. E às vezes eu chegava ali 10h30, 11 horas, e minha mãe estava lá, sentada, fazendo as contas, organizando o dia, aquela coisa toda. Então, assim, o exemplo é muito importante. E isso que é importante, não só a gente pensar no exemplo dos nossos pais, mas que exemplo que a gente vai dar para os nossos filhos, né? Então, acho que quando a gente começa a pensar no comprometimento, tem que estar muito voltado para isso. Tem que estar voltado. E as pessoas também aí é muito pessoal isso, mas assim, o dinheiro ele é consequência desse trabalho. Porque as pessoas ficam, quando a pessoa fica muito voltada só a pensar no dinheiro, então vou fazer medicina, vou fazer direito, porque isso vai dar muito dinheiro. Nossa, aí dá até dó nessa situação, porque triste. A pessoa vai acabar atrás de uma coisa que ela nem gosta tanto, porque aquilo, teoricamente, dá mais dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Então, seja o que você for fazer, pode ser o curso que for, se você fizer direitinho, você vai ter o reconhecimento, você vai ser diferenciado e você vai ter a sua valorização. E o interessante, por exemplo, você, enquanto professor de matemática, você estava capacitado a dar aulas ou trabalhar no mundo de matemática, mas não estava capacitado que eu falo assim, você não estudou para ser empreendedor. Não. Você foi buscando os seus caminhos para isso. É isso que é mais importante. Lima, a virada de chave. Eu, professor, chego, bato no teto ali, pergunto para o meu chefe, e agora? Para onde eu vou? Posso ser dono de unidade? Como é que foi essa virada de chave? Exatamente isso daí. Então, aí você vê, como eu era bastante viciado no trabalho, porque eu gostava demais, era muito feliz. Mas, em compensação, no meu final de semana era muito agradável, porque eu fazia coisas fantásticas. Porque é evidente, se eu dou um monte de aula e se eu ganhava bem, eu podia depois fazer passeios fantásticos. Então, eu tinha meu lazer. Então, não era que eu só trabalhava, eu fazia coisas muito diferentes no final de semana. Então, eu adorava, sempre adorei esporte. Quando eu era estudante da USP, eu andava 3 km todos os dias. Todos os dias, podia chover, eu estava nadando 3 km. Então, eu sou alucinado por natação, sempre nadei.
Então, nesse caso, eu sempre quis crescer, né? Eu sempre quis crescer. Então, quando chegou esse momento que ele falou, olha, você pode montar uma unidade, foi lá nesse momento que, quando eu tinha atingido praticamente tudo que dá para fazer naquela instituição, né? Tem que ficar bem claro que é dentro daquele ambiente. Ele podia falar, aqui não dá mais, Lima, só se você for procurar outros lugares, né? Não foi essa a fala. A fala foi, eu posso te proporcionar uma outra possibilidade, que aí é um outro mundo, né? Que seria você passar a ser um gestor, um proprietário de unidade. Então, foi nesse momento, realmente, que quando eu já tinha atingido tudo que eu acho que tinha, que eu podia conseguir lá dentro, que eu vi que eu podia fazer mais. E tem uma outra coisa que eu vou te falar, que na verdade pesou demais, o que fez eu procurar isso. Eu percebi que para ter aquilo que eu tinha chegado, cheguei num patamar que eu teria que, por resto da vida, trabalhar manhã, tarde e noite. Então, isso daí é uma coisa importante para responder bem a sua pergunta. Então, para manter aquele patamar, eu teria que sempre acordar às 6 da manhã e sair à meia-noite. Eu falei, como é que eu vou ver meu filho? Porque meu filho estava para nascer, para você ter uma noção. Aí eu falei assim, eu não vou ver meu filho. Então, isso daí eu diria que foi realmente a virada de chave. Foi perceber que para manter esse patamar de vida que eu havia conquistado, eu teria que continuar trabalhando demais. E para não trabalhar demais, você tinha que ser dono. Porque dono você faz seu horário, a verdade é essa. Aí você descobriu que você trabalhava mais do que quando professor. Exatamente. Então o que muda hoje não é que você faz o seu horário. Mas trabalha muito, né? Mas trabalha um monte. As responsabilidades são diferentes, total, né? total. As preocupações são diferentes. Então, mas é aquilo que eu falo de novo, você gosta do que você faz isso com prazer. Os desafios são outros, né? Depois eu vou te contar um projeto que a gente vai fazer aí, no final eu te conto. Então, são desafios diferentes. Então, eu acho que esse start veio desse momento de ver que realmente era muito sufocante. É o que eu falo, você trabalhar... Imagine que os prédios lá são prédios fechados. As escolas lá em São Paulo são escolas muito fechadas. Então, você não viu o sol. Às vezes chovia, você nem sabia que tinha chovido. Não percebia, né? Não percebia, né? Então, eu acho que foi... no sentido de assim, bom, como é que eu mantenho esse patamar de vida sem ter que entrar às 6 da manhã e sair à meia-noite? Eu acho que foi daí que eu fui falar com ele. Tipo, porque eu cheguei a falar para ele assim, e se eu for coordenador? Porque eu pensei, se eu for coordenador, eu não vou dar tantas aulas, eu vou ter um horário que eu não vou trabalhar à noite, porque coordenador trabalha manhã e tarde, exemplo. Uhum. Então, eu fui perguntar isso. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, não, você quer piorar? Nunca vou esquecer. Porque ele quis dizer assim, olha, primeiro que você não vai mais trabalhar comigo, se você for coordenador, e outra, que não é o que você está imaginando que é ser um coordenador, é uma outra coisa, entendeu? Como você como professor é muito mais gratificante, deu os exemplos dele, né? Da visão dele, embora ele também sempre foi professor e coordenador, né? Mas ele conhecia os dois lados, dono de unidade também, ele tinha unidade. Ah, é? Lá os coordenadores todos, eles eram premiados pelo Digênio, que hoje faleceu, pelo Jorginho, que hoje faleceu, quer dizer, todos os meus amigos morreram de lá. É triste isso. Mas eles eram premiados, eles ganhavam unidades. Olha isso. Todos eles tinham unidade. Então também tinha um exemplo, até isso. Mas você ganhou a sua unidade? É mesmo? Para quando você começou com o seu... na verdade, nós fomos, aí ele foi ajudar, ele levou a gente para o chefe maior lá, e aí ele falou assim, tá bom, vocês vão montar, mas nós temos que ser sócio. Então, ele entrou um outro coordenador de uma outra unidade, lá de São Paulo, e aí eu chamei um outro professor para vir junto comigo, então nós montamos um grupo e viemos. Mas isso foi aqui, já que... Não, aí isso foi, e começou em 1994. Então, isso começou lá em Pirassununga. E aí, nós montamos uma unidade em Pirassununga. Então, você saiu de São Paulo e veio para Pirassununga. A gente começou a pesquisar várias cidades, para tentar achar uma cidade que tivesse espaço, né? Sim. E aí, foi assim que nós chegamos em Pirassununga. Então, eu tinha um contrato com eles que eu tinha que ficar lecionando 3 dias da semana lá. Em São Paulo. Então, você estava em Pirassununga? Então, eu estava... Olha só, absurdo. Eu morava em São Paulo, eu vinha para Pirassununga, eu ficava segunda e terça em Pirassununga e tinha que voltar para São Paulo para dar aula. Entendi. Só que chegou às tantas que eu estava impossível isso. Imagina. Impossível e não estava conseguindo fazer um trabalho bem feito, porque escola você tem que estar lá todo dia. Aí nós chegamos para o chefe maior e falamos assim, olha, chefe, não dá.
Então, ou a gente vende a unidade, larga, ou a gente não tem como vir mais para cá. E aí ele liberou. Mas, a princípio, eu tinha um contrato de ficar dando aula lá. Caramba. E aí... Por mais que seja próximo, mas mas são 200 quilômetros. Não, e aí começava a correr na estrada. Se você ter noção, eu cheguei a fazer 1h22 de São Paulo até Pirassununga. Já estava virando piloto de Fórmula 1. Porque não tinha tantos radares que tem agora. Sim, né? sim. Então você começava a correr um monte. Uma loucura. Uma loucura muito grande. Mas é só para você ter noção como... isso é uma curiosidade também. Eu morava... Quando eu me casei, eu morava na Aclimação, morei lá no Almeida Santos, depois eu fui morar no Tatuapé, quando eu me casei. Quando eu voltava de Pirassununga, o tempo que eu demorava de Pirassununga até o começo da Marginal, era o mesmo tempo da Marginal até a minha casa. Isso dá quantos quilômetros? Só para você... Pingo. Só para você ver o trânsito que se pegava. Porque, então, São Paulo, eu já tinha posto na minha cabeça que eu não queria ficar lá, porque é muito trânsito. Tinha 2 problemas lá, o trânsito e a violência. Né? Naquela época o trânsito me incomodava mais, que tinha menos violência. Mas era muito ruim. Tudo demora. Aqui no começo foi estranhíssimo, porque você chegava no banco, ele abria a porta da agência, né? Tudo diferente, né? A pessoa, não pode entrar, já tinha fechado. Você vai até a cidade, não tem farol. Nossa, até hoje, se você pegar até mesmo aqui, você vê que é um pico de farol que a gente tem. Sim, muito mais fácil. Então, a vida é outra, né? Você vive bem melhor, né, no interior. Para nós, acho que para todos nós que moramos aqui... Não, aqui é muito bom, a região é excelente. É muito bom. Mas enfim, eu acredito demais, né, que as pessoas todas devem, de fato, primeiro, tem que chegar e falar assim, eu estou feliz aqui, é o que eu quero. Não é. Pode ser a função que for. Se você trabalha no atendimento de um balcão, bom, você gosta disso? Gosto, tá bom. Agora você vai trabalhar para ser o gerente, poxa. Mas você sabe, Lima... isso, sabe? Tem que ser o gerente da loja. Eu trabalhei em instituição de ensino por 7 anos, né, lá no Paraná. E eu me lembro do porteiro. Ele já é falecido, mas ele tinha assim uma felicidade de estar ali por mais de 30 anos desenvolvendo aquela função. E ele conhecia todas as crianças. Ele chamava por nome, ele já conhecia as mães, conhecia os pais. E ele desenvolvia um trabalho muito bem feito. E ele vivia feliz. Lógico que você querer mais é muito importante, né? Mas cada um vai ter o seu... Sim, né? sim. Eu quero isso para mim e tá ótimo. Mas esse perfil que traça para quem... Lógico, a gente fala podcast de negócio, né? E é muito no intuito de inspirar as pessoas que querem ter o seu próprio negócio, que querem empreender ou que querem crescer, desenvolver na carreira. Porque tem muita gente que desenvolve carreira dentro da própria empresa. Ele não vira um empreendedor, ele não é o dono do negócio, mas ele tem tamanha responsabilidade e até ganha, né, tem uma boa remuneração também pelo desenvolvimento que ele tem na carreira deles. Mas voltando a falar dessa sua história, né? Sai de São Paulo, vem para Pirassununga, começa o colégio. E como que foi acontecendo as expansões? Porque hoje são 7 colégios, é isso? Olha, até antes de nós comentarmos isso, eu aproveitar esse comentário seu que é muito importante. Não necessariamente a pessoa precisa empreender e ser dona. Ela pode ser muito bem um colaborador, pode ser de uma instituição. O meu irmão, que é cientista, se você falar, vem montar um negócio, ele fala, de jeito nenhum. Então, ele não tem nenhum perfil. E ele é super feliz, é bem reconhecido, é bem valorizado e fez a carreira dele como colaborador. Então, não necessariamente as pessoas têm que entender, então eu só vou ficar bem se eu for dono. Não, claro que não. De jeito nenhum. Você pode crescer muito bem dentro da sua instituição, ter seu reconhecimento, ter seu valor e ser muito feliz e realizar seus sonhos. Então, mas tem que ser diferente. Você não pode fazer o que todos fazem, você tem que fazer algo mais. Então, esse senhorzinho, ele cumprimentava todo mundo, ele atendia todo mundo, com certeza ele tinha um valor muito significativo para a instituição e devia ser valorizado por isso. Então, não pode ser o mesmo, não pode fazer o comum, né? Então, dá para você fazer sucesso, dá para você ser muito feliz, porque também uma coisa não está ligada à outra, tá? Você levantar feliz e fazer o que você gosta. E você vai ser reconhecido por aquilo. Então, não precisa realmente ser dono, não. Em relação às unidades, aí o que aconteceu, né? Na verdade, a grande expansão começou muito próximo da pandemia, né? Em 2000,
2018, 2017, nós sempre participamos de feiras, né? Feiras voltadas para o mercado de educação. Tá. Sempre fomos em todas as feiras. Todo ano tem feiras, a gente está sempre lá. E numa dessas feiras eu estava lá visitando, eu fui no estande do Poliedro lá, que me chamaram, e o proprietário, que é uma pessoa fantástica, por sinal, ele falou assim, você vai trabalhar comigo. Ele queria que eu trabalhasse com ele. Né? Então, uma pessoa muito, muito 10 mesmo. E eu falei assim, olha, vamos fazer assim, eu vou trabalhar com você numa cidade, se eu identificar, gostar, a gente pode conversar em relação à unidade que já existe. Foi aí que nós fomos montar na cidade de Leme. Então, a segunda unidade foi Leme. Que foi a segunda unidade, foi Leme. Então, na verdade, em Pirassununga, eu montei 3 unidades. Então, nós temos 3 unidades em Pirassununga, então eu considero uma só, embora são 13 em Pirassununga. Então, lá em Leme seria a 4ª unidade. Mas, assim, para sair da cidade, foi a primeira unidade que nós saímos da cidade. E montamos lá em Leme, na zona rural. Porque nós conseguimos um prédio extremamente afastado, zona rural, e montamos o colégio lá. Isso foi em 2018, né? Quando chegou a pandemia, isso todos nós, o Brasil todo e o mundo todo viveu, a pandemia foi algo que ninguém esperava da magnitude que foi, né? O que acontece? Você tinha que se atualizar e se modernizar muito rapidamente, porque os alunos tinham que ter aula em casa. Então, nós tivemos que fazer um investimento pesado em equipamento, em capacitação dos professores, em plataformas. Nesse momento, o Ângulo me procurou. E quando o Ângulo me procurou, o Ângulo me fez uma proposta absurdamente fantástica, de suporte aos alunos, de suporte às famílias, de suporte em tudo que eu precisava. Eu falei assim, mas eu preciso disso, nós te damos. Eu preciso disso, nós te damos. Então, tudo que eu ia pedindo, nós te damos, nós te damos. Nós queremos que você venha trabalhar conosco. Então, eu ia dar o meu trabalho e eles iam me dar... Quem com certeza ganhou demais foram meus alunos, as minhas famílias. Porque a gente passou a ter uma plataforma no momento que mais nós precisávamos. E foi nesse momento, então, que nós passamos a trabalhar com o Ângulo e aí nós viemos para Porto Ferreira. Ô Lima, só uma pausa, não querendo cortar seu assunto, mas como é importante dentro dos nossos negócios nós temos bons parceiros, né? Bons fornecedores. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O parceiro, na verdade, é assim, primeiro que você não consegue nada sozinho. Primeiro, se você tem uma equipe, chamada equipe, né? Então, a equipe é tudo no desenvolvimento, né? E depois seus próprios parceiros, os seus fornecedores. É bem o que você falou. E a gente estava numa situação, embora, evidentemente, tenha uma gratidão enorme por tudo que eu trabalhei com outro sistema de ensino, quase todos meus amigos morreram. O diretor de convênios, que hoje também não está mais lá, ele é um dos meus melhores amigos até hoje. Nós almoçamos e tomamos café juntos até hoje, porque criamos um laço de amizade muito forte, mas eles não tinham mais como oferecer o suporte que a gente precisava. Então, a gente, na verdade, eram produtos diferentes. Eu prefiro sempre falar dessa forma. O produto era diferente. Então, nós adquirimos um produto que oferecia A, B, C, D, F, G, que era o que a gente precisava, vamos dizer assim. Então, eu não gosto de falar é melhor ou pior, eu prefiro falar é diferente, era uma proposta diferente. Para aquele momento era o mais adequado. Exato, para nossa visão, sim. Então, isso abriu, e eles falaram, naquela época tinha aqui, se você é daqui de Porto Ferreira, quem é de Porto Ferreira, tinha um colégio aqui que trabalhava com o Ângulo, esse colégio fechou, né? Esse colégio faliu aqui na cidade, e eles falaram, olha, você vai ter que vir para cá, porque o colégio lá fechou. Eu falei, puxa, mas não faz parte dos meus planos, né? Não, você tem que ir. E aí, as famílias todas que começaram a nos procurar, eu vim por causa das famílias. Não, você vai começar a ajudar, a ver os alunos, etc. Tal. O padre foi fantástico. Ele que arrumou um espaço para nós, não tinha espaço para fazer escola. E as famílias todas desamparadas, para pensar. Famílias todas desamparadas, porque a escola fechou da noite para o dia. Muitos não tinham nem para onde ir. E a gente
falou assim, foi muito mais no sentido de socorrer, de acudir, né? E foi assim que nós viemos. E agora, né, acho que vocês já devem estar sabendo aí, nós fizemos aí uma grande parceria com o Eduardo, né? E o Eduardo vai fazer o prédio novo para nós. Então, quem é Eduardo? O Eduardo é aqui de Porto Ferreira. Ele trabalha com ferragens. É uma pessoa muito legal. Ele é pai de aluno nosso. Ele tem 4 filhos conosco. Tem filho no Arquimedes, tem filho no Avicena. E ele vai fazer o prédio para nós. Então, esse ano a gente constrói um prédio novo, vamos para um prédio novo, da mesma forma que aconteceu com o Leme. Porque Leme foi isso que aconteceu depois. Nós saímos da zona rural e fomos para um bairro fantástico, como vai acontecer aqui em Porto Ferreira. Mas aqui já tem endereço certo, já está tudo... Tudo certo. E já dá para dizer onde é, não? Dá para dizer, o pessoal me pergunta, por incrível que pareça, eu não guardo direitinho, mas é um bairro extremamente residencial. Eu vou pegar para você, eu vou te mandar depois. Muito legal, é um lugar bastante legal. É perto da área nova lá, quando você desce aquela ponte, cruza a ponte, se não me engano. Eu preciso pegar lá. Aqui nós estamos no Porto. Assim, eu pesquisei, eu vou falar, não é para. É assim, ó, quando você pesquisa no Google, quais são os 5 melhores bairros de Porto Ferreira? Ele é o 2º ou 3º. Entendi. Esse lugar aí. Só tem chácara lá. Legal. E isso vai ampliar a escola. Vai para a escola. Vai agora vai trazer o ensino médio. Então, o que nós vamos fazer agora? Até para explicar um pouco do Arquimedes e do Avicena. O Avicena, ele veio com a conotação nossa, né? Primeiro, o Avicena era um médico, tá? Se você estudar a história dele, é um cara fantástico que trabalhava com a medicina. Então, nós colocamos o nome do Colégio Avicena justamente por esse e porque a gente tem um curso voltado bem forte para aprovar os alunos de medicina. Então, o Colégio Avicena ficou muito mais voltado para o médio. Então, hoje o Arquimedes trabalha da educação infantil até o 9º e o Avicena para o médio. Em Leme, ele é tudo, do infantil até o médio também. Entendi. Então, aqui em Porto Ferreira, o que a gente vai fazer? Nesse prédio novo, nós vamos ter o Arquimedes, que já existe, da educação infantil até o 9º, e no mesmo prédio, só que uma outra entrada, vai ter o Avicena, que vai ser o ensino médio. Ensino médio. E você nunca pensou em investir na área de ensino superior? Já pensamos. Isso também é bem fácil de explicar. Primeiro que houve um período de muita saturação do mercado, né? Porque qual foi a filosofia do governo? Eu preciso fazer com que todos tenham acesso ao ensino superior. Então eu vou facilitar montar a escola. Aí você tem uma oferta enorme, o preço fica baixo e as pessoas têm acesso. Essa foi a ideia. Não pode dizer que não é uma ideia ruim, mas aí todo mundo tem acesso ao ensino superior. Mas o que aconteceu? Veio um monte de curso horrível, né? Porque também como facilitou demais e poucas exigências, um monte de curso muito ruim. Para você ter uma faculdade, mais ou menos, não é o nosso perfil. Não é isso que a gente gosta. Então, para ter uma faculdade, você teria, vamos ter uma faculdade particular? Vamos ter uma Getúlio Vargas da vida, uma Mackenzie da vida, ISPM da vida. Então, tem que ser uma escola particular fantástica, com professores fantásticos, com estrutura fantástica. E isso não é fácil de montar. Não é fácil. Principalmente montar uma faculdade comum é fácil. Até mesmo pela capacitação dos profissionais que você precisa ter, né? Isso aí não é simples. Não é simples. Mas faz falta na região, hein, Lili? Faz falta. Mas aí você entende, aí você também tem essa hora da competição, porque como tem uma oferta enorme, às vezes as pessoas, eu vou nessa daqui mesmo. Então, não sei até que ponto as pessoas... Porque uma faculdade como a Getúlio Vargas, ela não custa barato. Não. Então, para você montar uma coisa desse nível para cá, o ticket é alto. Talvez você não consiga ter todo esse público necessário. Exato. Então, a ideia de não trabalhar com curso superior é, vamos fazer? Vamos. Teria que fazer com extrema qualidade. Extrema qualidade vai custar muito, entendeu? Uhum. Então, é nesse sentido. Maravilha. Então, o pensamento sistêmico aí também para manter essa qualidade é muito importante. Então, só para você entender, então aí Leme fizemos uma parceria, prédio novo, mudamos de lugar, a escola já dobrou de alunos, está indo para o triplo de alunos da zona rural, que é o que a gente espera muito que vai acontecer por lá de cá. Vai acontecer isso agora em Porto Ferreira. Aí, o que aconteceu? Fomos para Araras. Araras, a gente visitou uma faculdade e fizemos uma parceria com a faculdade, porque quando você tem uma faculdade, a faculdade já tem toda a estrutura. Então, o seu investimento minimiza demais. Então, a gente visitou uma faculdade e falou, nós queremos montar o colégio aqui. As faculdades particulares, como você falou, elas são ociosas durante o dia. Elas funcionam muito mais à noite. Então, para eles, é vantajoso demais nós estarmos lá durante o dia. Então, a gente montou o colégio lá em Araras,
Estamos super felizes lá em Araras, o colégio está crescendo também. E estamos procurando parceiro para fazer o prédio novo. Está caminhando para isso daí. Aí não fomos atrás de nada, mas um grupo veio nos procurar e falou assim, olha, tem uma escola lá do Ângulo, em Sumaré, o pessoal está um pouco cansado, etc. Tal. Pensei em vocês não querem assumir lá, etc. Tal. Foi dessa forma. A gente não foi atrás de nada. E aí nos procuraram, fizemos algumas reuniões, pessoal super legal. E vamos começar a Sumaré esse ano. O Lima, me fala em números assim de alunos e de profissionais. Quando você sai ali, você falou 2018 que você começou a sua expansão forte, é isso? Então hoje nós estamos em 2025, são 7 anos de crescimento. Sim, eu diria para você o seguinte, a gente saiu das 3 unidades de Pirassununga, onde nós tínhamos algo em torno de 700 alunos, né? E hoje nós temos 7 unidades com 2.100 alunos. 2.100 alunos. Por exemplo, Pirassununga, dos 700 viraram 1.200. Só para você ter uma noção de números. Vai. Então, a gente tem hoje 2.100 alunos, 7 unidades. Mas, assim, é o que você falou, num espaço muito curto, porque Araras está indo para o 2º ano, Sumaré vai para o 1º ano, Porto Ferreira começou em 2021, a gente está indo para o 5º ano, são unidades muito novas. Todas são bem novas. Só Pirassununga, Pirassununga tem 30 anos. E por que tanto tempo assim para começar a expandir? Ou você não tinha intenção? Não, na verdade não tinha intenção. É bem o que você falou. Na verdade, o que aconteceu foi que eu sempre pensei assim, porque assim, a minha mãe também estudou no Colégio Bandeirantes. Então, o Colégio Bandeirantes dispensa comentário. Eu sempre falei, eu quero ter um Bandeirantes da vida. Então, eu sempre fiquei trabalhando para fazer o colégio ser o melhor possível, melhor possível. Só que aí as oportunidades foram aparecendo. Quer dizer, desde para Leme até mesmo lá em Pirassununga, não fui muito eu que fui atrás. As pessoas que vieram atrás, quer dizer, o Ângulo que veio me procurar, não foi atrás do Ângulo. O Polieda que veio me procurar, não foi atrás do Polieda. Então, eles falaram, não, Lima, você vai vir. Então, hoje eu tenho um relacionamento fantástico, tanto com o Ângulo quanto com o Polieda. São grupos maravilhosos, pessoas fantásticas, que valoriza demais a educação. O pessoal do Ângulo, para você ter noção, eu tenho um grau de amizade com o pessoal do Ângulo como se eu convivesse com eles há mais de 30 anos. De tamanho laço, de identidade, de parceria, de respeito. Então, são as pessoas muito diferenciadas. Então as oportunidades vão aparecendo. E de quantos colaboradores você salta daqui? Então, isso daí é importante, Yuri. Desculpa te Não. Desculpa te interromper, mas aí o que acontece, até estava comentando contigo, né? Tem uma coisa que o Lemão uma vez falou, que é assim, quando você pega pessoas que têm ambição, estudantes com potencial, se você vê aquela pessoa, ela quer crescer, ela tem um potencial incrível, dê uma oportunidade para ela. Então você chama essa pessoa, você quer ser minha sócia? Você não chama ela para ser seu funcionário, ela vai ser sua parceira. E aí você oferece 2%, 3%, 4%, 5%. Então a gente começou a fazer isso. Então o meu filho está comigo. O meu filho é engenheiro formado pela USP, estudou nos Estados Unidos. O Thales é engenheiro formado pela USP. Eles entraram com 16, 17 anos na USP, estudaram nos Estados Unidos. Eles vieram fazer estágio comigo. Eles pediram, um fazer estágio na Whirlpool, o outro fazer estágio na Ultragás, como engenheiro. Eles falaram assim, posso fazer estágio com você? Eu falei assim, olha, quero trabalhar com você. Eu vou fazer estágio, para ver se vocês se identificam. Se vocês gostarem, vocês ficam. Se identificaram horrores. Então eles entraram. Sem eles eu não teria ido para a Leme. Já te falo. Precisava de pessoas. Então, eles encorajaram demais. Então a gente foi por causa dos dois. Aí veio o Lodge. O Lodge, a mesma história, federal, engenheiro, mesma história. Trouxemos para cá, está conosco. Aí depois o Matheus, também formado pela USP, fez matemática. Depois Claudinho, professor, todos assim super bem formados, estudantes, e a gente começou a trazê-los e começamos a dar participação das unidades. Então hoje a gente tem 6 pessoas que trabalham nas unidades, todos têm participação em uma unidade ou outra unidade. Temos 320 colaboradores. 320. E lá em 2018 você tinha quantos? Olha, eu não devia ter uns 70. Caramba. 80. Uns 80 no máximo. Teve que aumentar demais a estrutura. Um monte. Então são 320 colaboradores, não são poucos não. Muita gente mesmo. Então... E qual que é o critério, Lima, que você
coloca dentro do seu sistema de RH para você conseguir trazer bastante. Primeiro conseguir montar uma equipe maior, né, num curto espaço de tempo. E quais são os pré-requisitos para quem quer hoje trabalhar no... Olha, tudo no transcorrer você vai profissionalizando mais. Então, na verdade, para que acho que em relação a todas as pessoas que têm negócio, você tem que sempre procurar melhorar os processos, né? Sim. Então, a gente trabalha em cima de processos. Então, hoje nós temos um RH, ele tem um processo muito bem organizado para fazer essa seleção. Então, desde o momento da entrega do currículo, da primeira entrevista, das ligações, das referências, então existe uma série de etapas. O que acontece com o ramo da educação, na verdade, existia uma coisa no passado, não sei se vocês se lembram, existia um órgão chamado Cefam. Esse Cefam era um formador de professores. Só para você ter uma noção, o Cefam saiu para entrar a ETEC, se não me engano. A ETEC entra no lugar do Cefam. Então, esse Cefam era assim, a pessoa fazia o Cefam e o aluno ganhava. Ele era remunerado para estudar. Poucas pessoas sabem disso. Então, o magistério, o antigo magistério, né, era um estímulo enorme para você fazer a carreira, porque você já como estudante você ganhava. Já ganhava um auxílio. E aí você ligava lá, você ficava amigo da diretora, olha, me manda as suas 3 melhores, suas 4 melhores. Então, tinha estágio para sempre. Então, e todo mundo sabia, todo mundo ia atrás do Cefam, não sou só eu. Todo mundo sabia que o Cefam formava muito bem os seus professores. Era algo muito sério. Acabou o Cefam. Então, já perdeu o que a gente chamava de celeiro produtor de professores, né, de profissionais. Aí, a própria crise educacional, né? Por exemplo, a gente visita muita escola. Então, eu fui para a Finlândia, visitar escolas da Finlândia. Fui para a Rússia, visitar escolas na Rússia. Lá na Finlândia, o professor ganha 5 mil euros. 5 mil euros hoje, nós estamos falando em 30 mil reais. Então, quer dizer, é muito valorizada a carreira, né? Aqui no Brasil, infelizmente, tem uma série de dificuldades. Sim. Então, não é mais um curso interessante, né? Então, você também não tem muita oferta no mercado. Você pena. Quando era mais valorizado, tinha muita gente querendo ser. Então, aí a pessoa fala assim, você é professor, você tem que ir para uma rede particular. Mas aí a pessoa fala, nossa, mas será que vai ter vaga para mim? Porque é muito concorrido, né? Você tem poucas escolas particulares para atender toda a demanda, né? Sim. Então, é difícil. Então, você tem que fazer um critério. Quando você olha do professor do ensino médio, por exemplo, os nossos professores do ensino, eles vêm todos de fora. Então, por que a gente não tem crise com o ensino médio? Porque vem professor de São Carlos, de Rio Claro, de Ribeirão Preto, de Campinas. Que eles já estão habituados também a fazer isso. Eles já fazem isso. Então, como você tem uma amostragem maior, você consegue achar professores ótimos, porque você tem um espaço. Quando você tem educação infantil, Fundamental 1, por exemplo, e Fundamental 2 também, você não consegue ficar trazendo de fora. Primeiro que o professor não aguenta ficar viajando, Sim. é muito perfil, também isso acaba tornando um custo muito alto. O professor de educação infantil não vai pegar carro para ir para uma cidade e voltar. O que você vai pagar por isso é pesado. Então você tem que pegar na sua cidade. O máximo na cidade vizinha, vamos dizer assim. Sim. E aí é a dificuldade. Então você tem que ter um sistema de treinamento. Por exemplo, a gente trabalha na escola, a gente deve ter em todas as nossas unidades quase 50 estagiários. Então você tem. E o estágio hoje é assim, né? É uma regra que você pode fazer estágio 2 anos. 1 ano e renova por mais um. Depois ser efetiva. Então, é claro que a gente pode depois mandar para uma outra unidade, etc. Mas você vai treinando esse professor, vai capacitando o professor. Então você também tem que ter esse preparo. E outra, você vai passar isso numa peneira, logicamente. No final não vai ficar, os 50 nem todos vão ficar, né? Exatamente. A verdade é essa. A verdade é Ô Lima, e desse crescimento aí, quais foram os maiores desafios aí que você teve? Eu acredito que o maior desafio que nós enfrentamos, mas que a gente ficou muito feliz com os resultados, foi a pandemia. Eu acho que de todos os desafios, porque educação, veja só, se eu pegar para você e falar assim, qual que é a melhor maneira de fazer isso na área de educação? Eu vou te dar 10 pensadores aí, cada um vai falar de uma maneira. Então, não existe uma cartilha. Porque se tivesse uma cartilha, o governo faria assim, toma essa cartilha, distribui para todas as escolas do Brasil inteiro, chega a particular público e fala assim, segue a cartilha. Pronto, padronizou. Não existe isso. Então, você
trata de maneiras diferentes, né? Então, qual que é o desafio? É você procurar sempre a melhor maneira. Então, eu vou falar para você o que eu gosto de fazer. Eu contei para você que eu fui para a Finlândia, visitei escolas na Finlândia, visitei na Rússia, faço isso direto. Se você perguntar lá em São Paulo, as melhores escolas de São Paulo, eu conheço todas. Eu fui no Colégio Porto Seguro, vou contar uma passagem bem legal. No Colégio Porto Seguro, eu cheguei lá, eu falei assim, como que vocês fazem para os alunos nadarem? Porque a gente tem piscina, aqui em Porto Ferreira vai ter piscina também. Como é que vocês fazem para os alunos nadarem? Ele falou assim para mim, olha que interessantíssimo que eu vou te contar. Para pensar, eles têm 100 anos, eles viveram mais do que eu, não? Enfrentaram muito mais problemas do que eu, e resolveram muito mais problemas do que eu. Então, eu tenho 30, eles têm 100, então vou pegar, já viveram problemas. Eu falei assim, como é que vocês fazem para os alunos nadarem? Ah, é difícil, né, professor? Principalmente no 9º ano, né, 8º ano, né, porque eles começam a ficar com vergonha do corpo, aquela coisa, é isso mesmo. Sabe o que a gente faz? A gente esconde os alunos. E como assim? Não pode ficar à vista todo mundo vendo eles nadarem, porque eles têm vergonha, esconda eles. Sabe como que era feito na escola? Tinha um aquário, era um vidro para todo mundo assistir a aula. Então, olha só que engraçado. A gente falava assim, vamos deixar bem transparente para o pai ver que não tem o que esconder, que a aula é assim, para ele ficar despreocupado, que tem os pequenininhos, né? Sim. Que é super seguro. Então, eu deixava todo mundo exposto. O que eu fiz? Cheguei lá, saí, voltei de lá, o pessoal, fecha esse vidro inteiro aí. Nós aumentamos, nadava tipo 60%, passou a nadar 90%. Uma pequena dica que os caras deram. Mas esse é o detalhe que eu acho que todo empresário e todas as pessoas que trabalham... A verdade é que 99% trabalham com pessoas. Mas você precisa entender o que o seu cliente quer, o que o seu público quer. A partir do momento que você identifica essa necessidade, você realmente vai aumentar o teu volume de aceitação, né? É exatamente isso. Então, como é que eu entendo a cabeça de alguém que está lá no 9º ano, que está com quantos anos? Isso? 12, 13 anos? É isso? 14. 14 anos? No máximo. Exatamente. Como é que eu vou entender? Então, é preciso, né? Você estar imerso no seu negócio para você conseguir identificar. Ô Lima, você sabe o que é interessante? Essa pergunta que eu te fiz, quais foram as dificuldades? E eu acho que normalmente quem está começando a empreender, ou quem tem vontade de empreender, eu acho que a resposta que todo mundo ia esperar assim, foi a questão financeira para poder fazer os investimentos. E o investimento, ele nem sempre é o primeiro, né? A primeira preocupação do empreendedor, né? Porque tem muito mais coisa que está envolvido com isso, né? Eu acho que você tem que se preocupar, existe acho que é prioridade, seja qual for o negócio, tem que ter qualidade. Então, eu vou falar de um outro assunto que é bastante legal, que é de veículo, né? Vamos falar da BYD. Então, você tem... Eu já andei num carro da Tesla, elétrico, fantástico. Dispensa comentário. Existe um carro chamado Seal da BYD. Ele é uma cópia do Tesla. Igualzinho. Quer dizer, então, tem as mesmas qualidades. Então, provavelmente, os chineses foram lá e falaram, deixa eu ver o que esses caras fazem. Então, você vai lá e olha, tá bom, eu vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. O que está de errado nisso? Nada. Você entendeu? Não está nada. O meu irmão foi para a China, vou contar uma passagem que é absurda. Ele chegou na China e falou assim, eu quero essa máquina aqui, apontou assim no balcão, lá na China. Aí ele pegou, não, mas eu quero Nokia. Você quer Nokia? Espera aí. Tirou a etiqueta, pôs outra etiqueta, Nokia. Falei assim, mas como assim? Nós é que fazemos para a Nokia. Ele só põe etiqueta. Olha isso. O chinês no balcão lá falou, essa máquina é Nokia. Nós é que fazemos. Você acha que ela é o quê? É a gente que faz tudo para eles. Os chineses, todo mundo leva lá porque a mão de obra é barata. E você acha que eles não vão aprendendo? Os iPhones todos são feitos lá. Aprende mesmo. Então, você tem que estudar, você tem que procurar saber, tem que se aperfeiçoar e ver... Sempre, a ideia também, eu diria o seguinte, procure sempre andar com pessoas que estão na sua frente. Com certeza. Quem está melhor do que você. Não perca tempo lá atrás, não. Vai com quem está melhor, quem está na frente. Então, você vai visitar a escola que está... Eu visito escolas que já estão bem, muitos anos, estruturadas. Porque assim, muita gente também tem essa coisa do ego, né? Não, eu sei fazer, eu sou muito bom e eu não preciso... Olha, a partir do instante que você começar a achar que você é bom, acabou.
Bateu no... Eu tinha um chefe que ele dizia o seguinte: o dia que você achar que você já conheceu tudo, na hora de você morrer. Já deu teu prazo aqui na Terra, você não tem mais nada para aprender. Não existe nenhuma possibilidade de você achar isso. Você tem que... É um aprendizado constante. Você aprende todos os dias. Você nunca... Quando eu era professor, porque o ano passado eu dei uma aula só, né? Então, esse ano não vou dar nenhuma aula. Aliás, eu fui dar aula porque era uma turma muito fora da curva, uma turma fantástica. Você vai ver os resultados, um monte de gente vai entrar na USP. Porque o ano retrasado eu não tinha dado aula mais, já tinha parado. Mas essa turma me instigou muito a dar aula para eles. Mas isso é uma coisa minha. Eu dava aula e falava assim: puxa, esse assunto ninguém ensina melhor que eu. Está perfeito. Chegava no outro ano, eu mudava a maneira de explicar. Então, nunca está bom. Você sempre pode ajustar um pouco mais. Quando você vai explicar uma coisa na matemática, você pode falar: puxa, aqui está perfeito, mas dá para explicar de um outro jeito. Então, você tem que ter essa humildade, achar que dá para melhorar, né? E quando você vai visitando essas pessoas que estão bem estruturadas, têm mais tempo de vida, são bem renomados, você vê que eles têm bastante coisa lá. Tem, né? Que você pode aprender, né? A ideia não é inventar a roda, tentar só melhorar ela, né? Sabe? Então, acho que é tudo assim. Tem que ter bastante humildade, tem que ter bastante disposição e tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar bastante. Né? O Lima, e o projeto é continuar expandindo. Então, agora, o que acontece? A gente entrou numa região, isso foi importante você falar. Nós entramos em Sumaré. Sumaré, para você ter uma noção, Porto Ferreira tem 45, 50 mil habitantes, mais ou menos, né? 58 mil habitantes. Então, 58 mil habitantes, nossa menor cidade. Sumaré tem 300 mil habitantes. Então, nós estamos indo para um outro patamar, um outro ambiente, vamos dizer assim. Né? E também a gente chegou numa região, porque agora você amplia seu rol de amizades novamente, né? Aí já falaram para a gente: olha, vocês não querem vir para cá, então só cidades maiores. Então a tendência é realmente... E assim, todos os meninos, eles são meninos, aquilo que vocês estavam falando agora há pouco, do candidato lá. Então, são todos eles na faixa de 30 anos. Que é para te ajudar nessa situação. Exatamente. Então, eles, né, para pensar, a vontade deles é enorme. Imagino. Então vai ser muito difícil. A gente tinha estabelecido que a gente ia ter 5 unidades do Arquimedes e 5 do Avicera, mas hoje eu já acho que não vai parar aí, não. Né? Vai ser já esqueceu esse projeto, já deixou para trás. Existem outros desafios agora, porque, por exemplo, isso é interessante. Tudo que acontece na unidade tem que acontecer igualzinho na outra. Tudo que se oferece numa, oferece na outra. Mas quando você tem processos bem desenhados, bem estabelecidos, vira o McDonald's, né? Exatamente. Você vai comer o McDonald's aqui e vai comer nos Estados Unidos, vai ser a mesma coisa, né? Embora isso é uma curiosidade bem grande, né? E quando a gente fala isso dos Estados Unidos é a mesma coisa, existem produtos que eles põem lá que não tem aqui. Mas isso mas eu falo, o processo produtivo vai ser o mesmo. Talvez você vai mudar um pouco o sabor por conta de cultura também, né? Exatamente. Mas o processo é o mesmo e é aquela do processo, né? É o que você falou. O processo tem que estar bem claro, né? O processo tem que estar... Então, faz as provas sempre dessa forma. Procura ler sempre dessa forma, né? Então... Ô Lima, e dentro falando agora de negócio, qual que é um profissional indispensável hoje para que uma empresa ela possa ir bem, principalmente no ramo de educação? Quem que é o profissional indispensável ali dentro do seu... Eu diria para você, isso é bem tranquilo de se falar. Quando você fala na área de educação, se você perguntar para mim, Lima, o que pesa, né, numa escola, quais são os pesos, né? Porque você tem lá coordenador, tem diretor, tem coordenador, tem secretária, tem os auxiliares, tem os estagiários, tem a estrutura do prédio, tem os parceiros, né, o sistema de ensino. Então é uma gama enorme. Se você perguntar para mim o que é fundamental, 70% é professor. Eu não tenho dúvida que... Olha, a nossa escola era na zona rural, não tinha quadra. Escute o que eu vou te falar. Não tinha quadra, o ambiente minúsculo. Sabe quantas pessoas reclamavam? 0. Então, você imagina que o grau de satisfação... A gente fazia o NPS, você conhece bem o NPS? Uhum. A gente fazia o NPS, a gente gosta de fazer NPS. Lá no céu, NPS. Mas os professores eram fantásticos. Isso é importante, né? Você ter esse respaldo. O professor, porque veja só, seu filho, nossos filhos, eles ficam na escola, quem fica o tempo todo com eles? O professor.
Você pode ter um diretor ótimo, mas quem vai dar aula para o seu filho? Não é o diretor, é o professor. Você pode ter uma instrutora ótima, mas quem vai conduzir? É o professor. Eu tenho uma professora, eu sempre falo assim, a minha filhinha, né, eu sempre gostei de almoçar com os meus filhos, quando eles estavam na época da escola, porque lá que eu perguntava, e aí, como é que foi de aula? E a criança conta. Né? Ah, pai, puxou o cabelo. Ah, puxou. E o que a professora fez? E a criança conta tudo. Conta. A criança vai contar. Aí minha filha falou assim, pai, oi filha, e aí como é que foi? Tudo bem? Pai, a minha professora falou que a gente tem que... Não, minha professora falou assim, pai, a gente tem que lavar muito as mãos antes de comer. Eu falei assim, filha? É, porque tem muito micróbio. Quem te falou isso, filha? Foi minha professora. Aí chegava no outro dia, papai, oi filho, sabe que o nosso prato tem que ser muito colorido? Como assim, filha? Tem que ser muito colorido, pai, porque se é muito colorido tem muito nutriente. Quem te falou isso, filha? Foi minha professora. Então, você entende? A professora, ela agregava valor na aula. Professora de educação infantil. Então, ela sempre vinha com uma coisinha nova, a criança sempre arrumadinha, cabelo arrumadinho. Professor faz a diferença. Então, se você tiver uma escola com professores fantásticos, é um peso maior. É o que eu falo. Coordenador, sistema de ensino, diretor, tudo isso são importantes. Mas, para mim, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é verdade. O professor tem 70%. Lima, a conversa está muito legal, muito boa. Mas, para a gente encerrar aqui, eu sempre faço essa pergunta para os nossos convidados. Duas dicas aí para quem quer empreender. O que você poderia dizer? Ou para quem já está empreendendo e quer crescer, quer aumentar, quer expandir o seu negócio? Eu posso dar. Primeiro vamos ver para aquele que quer empreender. Aquele que quer empreender, ele tem que pesquisar. Porque ele tem que ir atrás do momento. Né? Então, por exemplo, eu não vou montar uma locadora. Então, só para você ter noção, rápida essa história. Então, uma colaboradora lá de Pirassununga falou assim, Lima, estou montando várias lojas, eu quero que você comigo aqui, você vem montar uma loja. Ela insistiu, eu falei, tá bom, vou montar. Fui pesquisar. Aí lá, locadora, na época, né? Locadora, não sei o que. Aí quando eu comecei a pesquisar, eu falei assim, olha, você tem que ter um espaço bem grande, porque você tem que ter pelo menos 5 títulos de cada um. Eu falei, puxa, o espaço dela era menor. Eu falei assim, não vai dar. Por quê? Porque eu ia pôr locadora aqui, mas não vai, sabe, comportar direitinho, não sei o que, não foi. Deu uma semana, ela pôs uma outra pessoa no meu lugar, e a pessoa foi na locadora e montou a locadora. Antes de ele montar, eu falei assim, olha, eu pesquisei, tá? Pelo amor de Deus. Eu conheci ele, era pai de aluno, mas precisa disso. Expliquei para ele a razão, porque eu tinha estudado, poxa. Sim. Ele montou, não durou 2 meses, faliu. Então, é assim, tem que pesquisar o que você pode fazer no mercado, né? Qual é essa tendência. Isso tem várias revistas hoje. Aliás, um assunto que nós não falamos, você tem inteligência artificial. Sim. Se você perguntar para a inteligência artificial, me fale 5 grandes opções no mercado, ele vai te falar em minutos. Em segundos, na verdade. Segundos. Então, sabe, então pesquisar para quem quer montar o que você tem faixas de investimento, né? Devo fazer uma franquia ou não? Depende, tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, pesquisar bastante para você não errar, né? Então, eu acho que para quem quer montar, pesquise, se informe, tem vários canais para você. O próprio Senac, né? O Sebrae faz um trabalho. O Sebrae foi o que me deu as dicas na locadora. Olha, você vai precisar disso. O Sebrae faz isso gratuitamente. Então, é fantástico. Então, se informe, pesquise bem e vá atrás. Não só seguir o instinto. Eu vou contar uma história rapidamente aqui, que é interessante, você falando de pesquisar. Porque tem muita gente que tem esse sonho e acha que vai ficar milionário com o produto que ele inventa e tal. Eu trabalhei um tempo com mídia impressa, um jornal que infelizmente não existe mais, eu gostava demais desse mercado, era um mercado muito legal. E a gente... eu era responsável pelo mercado leitor, né? O mercado leitor nada mais é do que os assinantes e todas aquelas pessoas que adquiriam o jornal nos pontos de venda, ou seja, banca. Na época a gente tinha padarias, supermercado, posto de combustível, e as pessoas adquiriam ali. E para quem assinava, normalmente ganhava um brinde. E apareceu um senhor, isso lá em Maringá, no Paraná. Apareceu um senhor que ele tinha inventado um óculos, que era um óculos de proteção UV,
para quem gostar de tomar sol. Mas não era um óculos de sol, era um óculos de proteção. E ele era um óculos pequeno, assim, parecia um óculos de natação, só que um óculos mais grosso, para ter essa proteção toda. E quem colocava aquilo parecia um alien, sabe? Ficava assim, ficava muito feio. E ele já tinha vendido uma casa. Ele já estava vendendo os bens que ele tinha conquistado, insistindo que aquele projeto daria muito certo. E todos, a família já estava, né, já queria abandonar ele porque já não tinha mais solução, né? Então, não pode se alienar, com uma coisa e achar... Eu vejo muita gente falar assim para mim, eu queria muito montar uma grife de roupas. Olha a complexidade que você chegar numa grife de roupas, né? Ou, enfim, sei lá, uma ideia mirabolante, assim. Então, tem que pensar muito, tem que ter muito pé no chão, né? Tem que ter com embasamento, não pode ser só o que você falou. E olha, para finalizar, em relação a quem já tem o empreendimento, isso eu acredito demais, eu faço isso muito, eu dei os exemplos onde eu já fui visitar aí, os países que eu fui, mas é você visitar mesmo. Então, uma pequena passagem, eu adoro pipoca. E aí você fala, Lima, onde você come pipoca? Eu vou em Leme. Eu falei, como assim Leme? Porque a pipoca lá é diferente. Primeiro, ela é diferente pelo sabor e ela é diferente pela própria embalagem. Aí eu cheguei em Pirassununga, na minha cidade que eu moro, né? E falei assim para o pipoqueiro, falei assim, olha, ele só vendia saquinho pequeno. Eu falei, presta atenção. É o pipoqueiro da praça ali que vende com queijo? Eu peguei e falei assim, olha, você tem que oferecer uma outra possibilidade, porque não são todos que querem esse pequenininho. Oferece o grande, o que te custa você ter 4, 5 embalagens maiores? O cara vai comprar um monte, deixa isso daí, não sei o quê. Olha, faz assim, vai nesse pipoqueiro lá de Leme, visita, que você vai ver. Rapaz, outro dia eu passei lá, isso faz pouco tempo. Ele estava lá com o saquinho grande, com as coisas grandes e a pipoca com outro sabor. Daí ele olhou e falou assim, eu preciso te agradecer que eu fiz aquilo lá. Poxa, você que é empreendedor, né, para todas as pessoas que são empreendedoras, você pega o seu negócio, seja uma loja de vender carro, vai na cidade de Ribeirão Preto, vai na cidade de São Paulo, vai lá, pega uma loja modelo, entra lá para comprar um carro, vê como é que te atende, vê como é que é o suporte, vê o que os caras fazem que é certo, e copia, faz melhor, e traz para você. Se você ficar só na sua casa achando que você está ótimo, não. Então, para quem já tem empreendimento, é buscar empreendedores que já estão num degrau acima, visitá-los e aprender um pouco. E é legal isso que você está dizendo, porque assim, não limitar o seu potencial ao local que você está. Você deve conhecer, talvez você seja até cliente dele ali de Araras, né? Você conhece o Paito, que trabalha com carro importado? Sei que é. Uma das maiores lojas de carro importado do Brasil. E está onde? Em Araras. Né? Uma cidade, logicamente, considerável, mas não dá para se comparar com a capital. Com certeza. Né? Até por acessibilidade, uma série de coisas. E o cartão, ele ponta em cima da loja dele. Olha lá. Então o cara vende Ferrari, vende Lamborghini. Os principais carros que vêm para o Brasil, ele tem trazido. Olha, para você ter noção, ele é um dos caras que nós chamamos para fazer o prédio. A gente fez uma reunião com ele recentemente. Ele é um contato que a gente teve, conheceu despachadíssimo, por sinal. Exatamente. E está em Araras. Se fosse pensar, quando que a gente pensaria que uma loja onde vai trazer os principais carros mais caros do Brasil estaria em Araras? Né? Você vai pensar em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, sei lá, Curitiba. Mas com certeza a visão dele é outra, ele vai atrás dos outros modelos, né, para ver o que fazem. Então é aquela história de você ter humildade e achar, posso melhorar, e por buscar. Né? Então você tem que estudar, tem que ler, né? Tem que fazer tudo isso, mas ao mesmo tempo as suas visitas, nós fizemos essas visitas, foram congressos que a gente foi participar, isso agregou um valor enorme. Então eu diria que se as pessoas fizerem isso, elas vão crescer muito, né? Com certeza. Lima, a conversa foi maravilhosa, muito agregou muito pra gente aqui. Quero te agradecer por você ter aceitado esse nosso convite aí. E quem sabe teremos novas oportunidades, quem sabe falando sobre a escola do futuro, uma série de outros assuntos. Eu acredito que tem muita coisa que a gente pode explorar. Inteligência artificial é um assunto muito legal de se falar. Também, inteligência artificial. Mas eu que agradeço, a honra e um prazer foi só meu. Muito obrigado mesmo. Obrigado, então. Valeu. Gente, mais uma vez, sigam aí nas nossas redes sociais, sigam Porto Ferreira Online. Nós temos também o nosso Instagram e temos o nosso canal no YouTube. Obrigado a você que assistiu até aqui.